Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Rastro das Utopias. Sou o professor Fossati e, inicialmente, gostaria de lembrar, não esquecer de se inscrever e curtir o canal. Hoje nós vamos passar a revelar, de alguma forma, um pouco da história e ciência que percorre os rastros das utopias e nos conduzem, de certa forma, a ensaiar os primeiros passos para a busca da imortalidade. Algumas questões. Pode a vida vencer a morte? Quais são os primeiros passos para a busca da imortalidade? Será uma utopia? Sabe-se que no alvorecer do Homo sapiens sempre houve uma preocupação com o porquê da morte. Por que devemos morrer? Quem disse que o homem, com sua ciência, sua sabedoria, sua capacidade, não pode desafiar a morte? Quem sabe esta poderia ser uma questão que explicasse por que tanto interesse, um interesse milenar pela longevidade e, por consequência, tornou-se a busca da imortalidade. Conforme Cordeiro e Ude, na sua recente obra A Morte da Morte, a ciência moderna não pensa a morte como um mistério metafísico e não vê a morte como uma fonte de significado da vida. Pelo contrário, para os nossos contemporâneos, a morte é um problema técnico que podemos e devemos resolver pelas nossas competências. A imortalidade é um problema nosso, da ciência, não é um problema que devemos debitar a Deus. Vimos já em outros vídeos a epopeia de Gilgamesh, o rei de Uruk, que foi em busca da flor que lhe daria a imortalidade, certo? Sabe-se também que o imperador chinês, Wang Ti, tinha como objetivo encontrar no mar da China a encantada ilha de Penglai, nunca habitada pelos humanos, mas conhecida como o paraíso e a morada dos imortais. Enviou ele uma frota de navio com 3.000 meninos e meninas, com uma missão, com uma única missão, trazer a erva da imortalidade. De outro lado, as descobertas, os descobridores, o navegador, por exemplo, espanhol Juan Ponce de León, que ao conquistar Porto Rico, ficou obcecado por uma ilha Bimini, nas Bahamas. Os nativos tinham lhe informado que nesta ilha existia uma fonte da juventude. Praticamente morreu na costa da Flórida buscando esta ilha. Mas não era só isso, os bruxos, as bruxas, os alquimistas, entre eles o famoso Paracelso, lidava com ciências esotéricas que buscou toda a vida extrair da natureza o elixir da imortalidade. E outros tantos exemplos. Mas nessa reflexão que nos cabe, no rastro das utopias, é exatamente buscar e dar uma olhada à distância, não ao pé do farol. O lugar que tem menos luz é no pé do farol. Vamos mais longe, vamos mais adentro do mar. A nossa expectativa do mundo, de vida, nos interessa muito saber e o que nos cerca. Vejamos o que nos diz, por exemplo, o IBGE. A expectativa de vida é preciso considerar no cálculo dessa expectativa aquilo que nós podemos chamar de fatores contingenciais. Na lógica do cálculo da expectativa de vida, sabe-se que 2/3 da quantidade das pessoas que morrem são de doenças relacionadas ao envelhecimento, estão relacionadas a doenças de câncer, cardiovasculares e neurodegenerativas. No Brasil, em 2019, a expectativa de vida era de 73 anos para o homem e 80 anos para a mulher. Entretanto, existe o que podemos denominar de esperança de vida. Essa é interessante. Em 1980, de cada 1.000 pessoas que chegavam aos 60 anos, só 344 atingiriam os 80 anos. Em 2019, dentre 1.000 pessoas,
o número melhorou. Passou de 604 pessoas que atingiriam 80 anos. O IBGE também nos informa, com relação a essa esperança de vida, que o brasileiro, tá, ele conseguiu 31 anos de esperança de vida. Portanto, uma pessoa que nasceu em 1940, com 50 anos, terá uma expectativa de vida de viver mais 19 anos, ou seja, chegaria aos 69. Já em 2019, a esperança de vida para essa pessoa que tem 50 anos, já se ela chegou, seria de 30 anos a mais, ou seja, ela viveria 80 anos. Bem, sabe-se que o recorde da idade foi alcançado com Jeanne Calment, que viveu 122 anos e 164 dias. E atualmente, a mais velha é uma japonesa, Keni Tanaka, de 118 anos e 159 dias. Nesse quesito, o Brasil deveria estar no nível de Guinness. José Coelho de Souza, por exemplo, é o homem mais velho do mundo, né, e provocou furor nas redes sociais, ganhou destaque na imprensa internacional e teria 131 anos. Viveria à beira do rio, no interior do Acre, um povoado em plena selva amazônica. José morava em um estirão de Alcântara. Sua certidão de nascimento era do dia 10 de março de 1884, 4 anos antes da abolição da escravatura. Por que pensar a imortalidade? O principal foco da ciência moderna hoje é arquitetar a derrota da morte e tem envolvido os seguintes cientistas. Entre eles, nós vamos citar o Yuval Harari, aquele que escreveu o Homo Deus. Ele começou o seu livro dizendo que no século XXI os humanos tentarão alcançar a imortalidade, a felicidade e a divindade, poderes divinos. Nesta pós-modernidade, conforme sugere Latour, estamos rompendo com os fios condutores. A ciência deseja que o ato de morrer não seja mais uma data agendada, um maktub, um tá escrito. A mortalidade passa a ser um problema apenas nosso, das nossas competências, e não de Deus. É claro que quando falamos em imortalidade, podemos pensar na imortalidade do espírito, da alma, a imortalidade da matéria e a imortalidade de uma obra, dos autores da obra, os imortais da Academia Brasileira de Letras, as suas obras. Assim, na imortalidade do espírito, estamos no plano de Deus. Existem as religiões de tradição monoteístas, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. A conquista da imortalidade se dá através da ressurreição. São Paulo, em Coríntios 15, 12 e 23, já dizia: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas nós, nas religiões, temos fé que Cristo ressuscitou. Nas religiões da Índia, hinduísmo e do Extremo Oriente, o budismo, o taoísmo, a imortalidade é pensada através da reencarnação, da transmigração e dos renascimentos do espírito em outras matérias. O pensamento da imortalidade chegou junto a nós também através da literatura. Não é estranho encontrarmos vários contos e vários autores que escreveram sobre a imortalidade. O conhecido Imortal, o texto de Machado de Assis, onde ele está preocupado com a alma do pai, que chegará a um grau de profunda melancolia, diz o seguinte, o personagem: não compreendia tamanha tristeza do meu pai, quando eu daria a alma ao diabo para ter a vida eterna. Em Borges, o imortal de Borges, faz o narrador de um manuscrito antigo a busca da mortalidade ao beber a água dos rios dos imortais. Mas cuidado quando for pedir algo aos deuses. Quando falamos da imortalidade, uma obra ou seu autor, podemos nos lembrar Aquiles, filho de Céres, que já abordamos inicialmente. Seu objetivo maior era lutar e exercer seus poderes quase imortais, vulneráveis apenas pelos calcanhares, a gente viu, e que foi capaz de liderar e vencer a guerra de Troia.
sempre desafiando seus adversários para a luta, para demonstrar sua invencibilidade. Queria ser o maior guerreiro do seu tempo e queria ser lembrado por todas as gerações. Este era o objetivo de Aquiles. O amor e a imortalidade. Existe também um dos mitos muito famosos na Grécia Antiga, que remonta a 700 anos antes de Cristo, uma linda história de amor entre a deusa Aurora, a deusa do amanhecer, também conhecida como Eos, e Titônio, irmão mais velho de Príamo. Príamo, nós sabemos, é o rei de Troia. A Aurora apaixona-se por Titônio, e Titônio era um mortal. Então ela pede a Deus que concedesse a Titônio a imortalidade dos deuses. Ora, Zeus não ia negar para a Aurora. Prontamente atendeu o pedido de Aurora. Mas a Aurora se esqueceu de um detalhe. Além de pedir a vida eterna, ela não pediu a eterna juventude de Titônio. Quis o destino que a Aurora permanecesse eternamente linda e Titônio envelhecido e eternamente imortal. Até os deuses gregos também esquecem dos detalhes. Vejam só, importantes que é o desejo da juventude. Cuidado, não peça nada aos deuses, sempre tem surpresas. Pessoal, nós queríamos aqui, nesse sentido, trazer essa reflexão de forma que a gente pudesse entender que esse tema, imortalidade, utopia da imortalidade, é um tema presente no nosso século e nós temos que acompanhá-lo. Eu queria agradecer pela sua audiência, a sua participação. Não deixe, como eu disse, de se inscrever no canal e compartilhar o nosso vídeo e dar o seu like. Procure, de alguma forma, neste contexto, questionar exatamente essas propostas que são colocadas pela ciência. Não esquecer que tudo o que se diz impossível é impossível. Afinal, nós estamos dialogando no rastro das utopias. Até o próximo vídeo e um abraço a todos.